começar? Vamos lá. Vamos começar então, gente. Vamos lá para a nossa live do Diff Three Folders. Prazerzão estar aqui com vocês, né? É uma alegria poder estar aqui junto com vocês nesse tempo, né? Nesse tempo aí de isolamento, de pandemia, de quarentena, né? Que privilégio, que gostoso poder estar tendo esse momento com vocês. E nós queremos deixar uma palavra para vocês hoje, né? Vocês já viram o tema aí. E logo após aí, nós vamos estar abrindo aí para as perguntas, né? Nós temos a nossa produtora aqui, que vai estar anotando as perguntas, né? Por isso, faz a sua pergunta aí, e logo depois nós vamos estar respondendo as perguntas, ok? Hoje nós estamos com um assunto aqui muito legal, que é os dispostos se atraem, né? Nós ouvimos muito aí fora, né? Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Realmente, verdade, os opostos se atraem. Mas os opostos se atraem e depois se retraem, né? Depois a coisa começa a pegar, as diferenças começam a pegar. Então, por isso que nós colocamos esse tema, né? Os dispostos se atraem. Porque quando você começa a conviver junto, começa a caminhar junto, ou você vai morar debaixo do mesmo teto, aí é a hora que você precisa de muita e muita disposição para que realmente continue a atração entre o casal, ok? O desafio da incompatibilidade, né? Os dispostos se atraem, o desafio da incompatibilidade. Relacionamentos nunca são fáceis, mas as incompatibilidades só pioram as coisas. Existe a expectativa e a realidade dentro do relacionamento, né? Os dois trazem na expectativa para o casamento que rapidamente são desfeitas pela dura realidade. Um dos exemplos mais comuns são na vida práticas, né? São na vida e práticas sexuais. Então nós vemos que há uma incompatibilidade muito grande aí entre os casais hoje em dia. Então isso é muito gritante, né? E nós estamos vendo aí nesse tempo de pandemia, aí, nesse tempo de quarentena, até mesmo alguns casais que começaram a conviver junto e aí da mídia, né? Que estão começando até a largar, porque foram obrigados a conviver juntos, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, né? O desafio da incompatibilidade. Exato. E essa questão da expectativa versus realidade, tem um monte de meme aí que a gente ri adoidado a respeito disso, mas na vida real não é fácil. Por exemplo, a vida sexual. O solteiro, dentro de princípios cristãos, ele fala assim: nossa, eu vou casar e vou transar de manhã, de tarde, de noite, né? Pode até ser que no começo seja assim, mas depois as coisas se assentam, a vida, a rotina leva... Não, melhora a qualidade, né? Mas é importante a gente entender, porque às vezes o homem, ele casa achando que vai ter aquela mesma mulher que um dia ele viu num vídeo, ele viu, né, num efeito pornográfico aí, que esse homem já está liberto em nome de Jesus, mas ele vem com a expectativa que ele vai casar e que vai ter essa mulher. E às vezes não vai ter, porque a mulher é uma mulher mais retraída, é uma mulher mais contida. E às vezes a mulher casa achando que vai ter aquele homem, né? E de repente o homem é mais sossegado. Às vezes a mulher é crente. Verdade, talvez ela só é crente, né? E às vezes gera muito conflitos. Uma das incompatibilidades mais comuns que você vê, que gera um divórcio, é a vida sexual. Porque há uma expectativa, né, muito forte de algo e a realidade às vezes não é. Quer dizer que a realidade é ruim? Não. Quer dizer que só não está suprindo uma expectativa que foi colocada naquela relação. E é interessante você entender que a vida a dois, ela não foi feita para ser duas pessoas iguais morando juntas. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. A vida a dois, o casamento, ele não foi feito para serem duas pessoas idênticas. Vou dar um exemplo aqui, antes da gente começar. Nós estávamos num dilema, porque a gente fez a mensagem e eu queria usar no celular, tá? Eu tô com a minha mensagem no celular aqui. E eu gosto do papelzinho. E eu tô aqui, bem, é feio, bem, não tem um livro
livro, alguma coisa, e ele, qual o problema do papel? Eu não vou usar o papel, mas eu vou me perder, e não sei quem tem. Nós não somos iguais, apesar de estarmos convivendo e falando junto, nós não somos iguais. E aí nós vamos entender que casais têm diferenças em algumas áreas. A primeira delas são os seus interesses. Marque isso aí, olha, interesses. Às vezes a sua visão de futuro não é a mesma do outro. E eu vou falar agora até para os namorados, para os noivos. Você tem que resolver isso antes, depois que está casado, não dá. O nosso casamento é uma aliança feita diante de Deus. Olha, se um quer morar fora e o outro não quer sair do mesmo bairro que ele morou desde que nasceu, vocês têm uma visão de futuro já diferente. Vocês têm que chegar num acordo antes de casar. Quem que se vai casar, comprar uma casa no mesmo bairro, ou se vocês vão construir uma vida fora? Vida ministerial, né, Marcelo? Quantas vezes você, antes de casar, veja isso, a pessoa que você está namorando ou casou, ou está noiva para casar, ela tem o mesmo chamado que você? Ah, mas eu já casei e nós dois até tínhamos interesses em comuns, mas a gente vai percebendo que ao longo da caminhada, nossos interesses podem mudar. Mas aí você já está casado há um tempão, ou pouco tempo, mas já está casado. O que fazer? Aí é hora de nós sentarmos, marido, mulher, sentar e falar, por que você quer ir embora do país? Por que você quer comprar uma casa, né? E aí entra os acordos que nós vamos estar falando no decorrer disso. Uma outra coisa que é muito importante também nisso, é essa questão de nós entendermos que às vezes os nossos interesses e os hábitos que nós trazemos, hábitos é uma outra coisa que pega muito, os hábitos são que você trouxe de casa. Eu vejo isso na minha família. Que acontece? Às vezes aperta a pasta de dente no meio e o outro não aperta, gosta da pasta de dente apertada bonitinho. E vocês já viram a briga do rolo de papel higiênico? Se põe o papel higiênico com a folha levantada para cima, ou se você coloca o papel higiênico com a folha saindo por baixo. Vocês já viram isso? Isso é um problemaço para algumas. Quem gosta de Toddy e quem gosta de Nescau. Lá em casa eu tenho que ter Toddy e tenho que ter Nescau. Então, assim, às vezes eu ainda teve uma fase da vida que eu tinha que ter o Nesquik de morango também, porque ninguém queria chocolate. Então, assim, são esses hábitos e interesses que tornam as coisas mais difíceis. À noite, na cama, o marido quer o ventilador, a mulher quer o ar-condicionado. Aí dá aquele fecha, né? No caso do ventilador ou do ar-condicionado. Tô com frio, tô com calor, não sei o que tem. Você vai, desliga o ventilador, ela vai, desliga o ventilador e liga o ar. Você acorda, desliga o ar e liga o ventilador. Então são essas pequenas coisas que chocam às vezes na caminhada, né? Às vezes não são grandes coisas, mas antes de chegar em grandes coisas é importante nós começarmos a resolver as pequenas, porque na realidade o problema está aqui dentro, não é a situação em si, está aqui dentro. O problema está na questão de eu querer as coisas do meu jeito, né? Então, muito do que se chama hoje de incompatibilidade, na realidade não chega a ser incompatibilidade. Na realidade nem chega a ser. São apenas vontades muito fortes. Querer a coisa do seu jeito, da sua forma, na sua hora, né? Não é muita incompatibilidade. Eu e a Carol, a gente tem uma experiência de lidar com casais, ajudar casais. E geralmente quando nós vamos sentar e conversar, o casal está arrasado, acabado, já tem um com a mala pronta para ir embora. E aí você senta para conversar, para ver os motivos, o porquê que chegou naquele ponto. Você começa a perceber que são coisas pequenas, coisas bobas, que não era para tudo aquilo, mas é o ego muito grande e forte. Ninguém se rende, ninguém se dobra, ninguém dá o braço a torcer, né? E isso vai dificultando o relacionamento, um vai se ofendendo com o outro, vai se magoando um com o outro, vai se machucando, né? A coisa vai descambando, né? Por causa de coisas pequenas. Então existe a incompatibilidade, mas hoje em dia nem tudo é incompatibilidade. Por exemplo, a verdadeira incompatibilidade, um dos fatos aqui
importante sobre compatibilidade é a questão da personalidade. Personalidade sim traz bastante incompatibilidade, né? Talvez você seja uma pessoa reservada, mas o seu cônjuge tem facilidade para se expressar e gosta de muvuca, né? O marido, por exemplo, na minha família não tínhamos o costume de conversar sobre nossos problemas, mas minha esposa foi criada numa família em que tudo era discutido abertamente em grupo, todo mundo sabia tudo de todo mundo, né? E o marido era reservado, em casa quieto, ninguém falava, né, sobre os seus problemas, todo mundo reservado, cada um na sua. Então, existe a questão de personalidade, de temperamentos, né? Uns são mais coléricos, outros mais fleumáticos, uns mais calmos, outros mais estourados. Isso traz incompatibilidade. Mas veja bem, olha o tema dessa mensagem: os dispostos se atraem. Foram essas diferenças que atraíram vocês no começo. O cérebro do ser humano, ele tem um lado que funciona melhor. Já foi provado cientificamente que um lado do cérebro humano funciona melhor, ou o direito ou o esquerdo. Então, inconscientemente, o ser humano procura em outra pessoa completar o lado dele que não funciona muito bem, né? Tudo bem que tem uns aí que não funciona o lado do direito, né? Mas na maioria, né, funciona mais um lado que o outro. Então automaticamente a gente procura alguém que vai nos completar naquilo que nós não somos bons. Agora, se isso é provado cientificamente, isso é biológico, isso está aí, né, provado pela ciência, então saiba que é possível conviver junto com as diferenças. Você se apaixonou por essa pessoa diferente de você, essa pessoa te completa. Essa pessoa completa você, você precisa dela, ela precisa de você. Então agora o que precisa? Né? Os opostos se atraíram, agora os opostos se retraem, agora precisa da disposição. Disposição para ceder, disposição para mudar, né? Disposição para ser outra pessoa, amadurecer, ser mais maduro, né? Disposição para levar as coisas na esportiva, deixar passar, né? Tem que ter a disposição agora, ok? E principalmente essa questão da disposição. O que é a disposição? Nada mais é do que um ego retraído. A criança, se tiver um homem ou uma mulher muito infantilizado nas suas emoções, o que vai acontecer? Vai os dois fazer birra. Então a maioria das nossas brigas no casamento, e olha que eu falo isso porque de experiência, tem hora que eu me pego fazendo birra e tem hora que eu falo assim, meu Deus, que infantilidade a minha, porque às vezes, não precisa abusar, estou aqui reconhecendo publicamente, porque às vezes eu estou embirrando com uma situação e é uma situação tão pequena que eu poderia deixar passar, mas eu bato o pé, eu quero que seja do meu jeito, né? E a gente percebe que essas incompatibilidades, essas diferenças, elas vão, quando você está muito apaixonado, a gente meio que, né, a gente fala que o amor é cego, a gente passa por cima de tudo, releva tudo, mas ao longo da caminhada, onde a paixão já esfriou, e você tem que criar e desenvolver o amor, então o que vai acontecer? Vai ficar muito difícil tolerar, e você vai começar a ficar muito irritado com o outro. E o outro vai gerar uma irritabilidade muito grande, as pequenas coisas, às vezes um copo que colocou, às vezes uma roupa que dobrou errado, uma gaveta que deixou desarrumada. E essas coisas vão te gerando um estado de irritabilidade que vai te levar para um quadro, que é um quadro aí que é o do desgaste ao ponto, né, de dizer assim, olha, não dá mais, o casamento, a relação está desgastada. Eu acho que é muito sério isso, a gente fazer vista grossa para isso, porque na verdade a relação chega nesse ponto, né? E aí chega nesse quadro aqui, né, Marcelo? Quando os dois estão muito teimosos e sempre brigando. Quando os dois estão muito teimosos e brigando, é assim lá na sua casa? Tá acontecendo isso? Liga uma sirene assim de ambulância, ó. E precisa, veja bem, não precisa ser dessa forma, né? Olha, os maridos, as esposas,
Deixa eu falar uma coisa para vocês como pastor. Comecem a orar pedindo a Deus maturidade para lidar com o relacionamento conjugal. Peçam a Deus maturidade, se coloquem diante de Deus, peçam ao Senhor, fale para Deus: Deus, eu quero ser um homem maduro no meu relacionamento, eu quero ser uma mulher madura. E como a Carol acabou de falar, as brigas são por causa de teimosias e birras infantis, né? Quantos casais que chegam ao final com pouco tempo de casamento por causa de infantilidade, né? Total infantilidade. Então, que vocês possam se achegar diante de Deus e clamar por maturidade. Clame por maturidade. E no dia a dia comecem a vigiar aonde eu estou sendo criança, aonde eu estou sendo rebelde, aonde eu estou sendo teimoso, aonde eu estou sendo, né, infantil na situação. Saiba voltar atrás, saiba pedir perdão, né? Saiba voltar a conversar sobre o assunto. Pare de ficar emburrado sem conversar. Pare de ficar irritado, nervoso por qualquer coisa. Qualquer coisinha gera uma irritabilidade, aí gera briga, discussão, né? Um começa a boicotar o outro, começa, né, a boicotar o funcionamento do casamento, o funcionamento da casa, né? Começa a ficar irritado, nervoso, né? Então peçam a Deus maturidade, viu? Leve em consideração que, partindo dos seus respectivos pontos de vista, ambos podem ter razão. Portanto, é necessário que ambos possam ceder. Assim, o poder não se concentra naquele que acredita ter razão sempre, né? Lembre-se dos frutos do Espírito, né? Na última live foi falado aqui em último momento do vídeo, né? Os frutos do Espírito. Leia os frutos do Espírito, faça uma autoanálise, faça o seu casamento em revista nos frutos do Espírito. Aonde eu estou vivenciando aquilo e aonde eu não estou vivenciando, né? E é importante porque o que a gente está falando aí? Se tem um ponto de vista diferente, os dois podem estar certos. Então, peraí, é uma briga muito incoerente. É muito incoerente brigar, porque às vezes só são formas diferentes de ver a vida, formas diferentes de pensar, de gostar das coisas, e vocês têm que conviver junto, nós temos que conviver juntos, mas nós temos opiniões diferentes. Eu gosto de uma comida, ele de outra, não tem como, porque o que acontece? Eu queria só entrar nisso um pouquinho, nem está marcado aqui, mas o que acontece? Nós queremos obrigar. Muitas mulheres querem obrigar o marido a ser, lembra da expectativa versus realidade, ao marido ser aquilo que ela acha que ela tem que ser, que o marido tem que ser. Ou a mulher quer que o marido seja aquilo que ela idealizou, a expectativa que ela tem dele. Gente, eu não estou falando de coisas, né, Marcelo? Falhas de caráter, homens e mulheres descompromissados, infiéis na relação, não é isso. Não estou falando de pessoas, né, que cometem abuso, não é isso. Eu estou falando dessas coisas do dia a dia. Às vezes eu vejo as mulheres assim, gente, os homens tudo bem que abusam, tem hora que eles querem andar parecendo uns loucos varridos, mas o cara quer, gente, ele tá de folga, ele quer pôr uma bermuda, um chinelo e a mulher atrás, gente, deixa o homem usar um chinelo, deixa o cara usar um short, sabe? Não tem, às vezes a mulher quer usar uma roupa diferente, e o marido, nossa, mas pra que isso? Não precisa disso. Deixa a mulher ficar bonita, deixa a mulher se vestir, deixa ela arrumar o cabelo, sabe? Quer moldar um ao outro de uma forma que tira até a individualidade, o respeito um pelo outro. Então, assim, tem que ter esse respeito, tem que ter esse limite pelo que ele é e pelo que eu sou. E nós nos apaixonamos, é o que ele falou, nós nos apaixonamos assim. E assim nós vamos continuar, sabe? Então, nós vamos caminhando dentro disso. Né? O que é o próximo aí? Eu queria falar algo aqui sobre a questão do... Você começou falando aí, do respeito, de querer moldar o outro, trazer o outro. Lembrei aqui o que eu queria falar. Maridos, entendam uma coisa. Isso é muito importante.
você tem na sua casa uma esposa, uma mulher, uma companheira, alguém importante que foi colocado junto ao seu lado para ajudar você a governar o lar. Não é uma criança, não é uma filha, viu? Você não tem uma filha. Você tem que parar de tratar a sua esposa como uma filha. Tem que parar de querer ficar dando bronca por causa de tudo, né? Qualquer coisa é motivo de dar bronca, de gritar, fica dando bronca, fica cortando, fica controlando, né? Fica tesourando tudo, né? Tudo que a mulher fala está errado, tudo que a mulher faz está errado. Qualquer coisa que a mulher quer fazer, ela não tem liberdade. Já é motivo de brigar, já é motivo de falar alto, de falar gritando com a mulher, chamar a atenção da mulher em público. Ei, você tem uma esposa, ela é tua esposa, não é tua filha. Você não foi colocado junto dela para educar ela, você foi colocado para ser o companheiro dela, ok? E tem mulheres que fazem isso também com os maridos. Eu já ia, se você não fala, eu ia falar isso. Tem mulheres que fazem isso com o marido também, que coisa feia. Ficar chamando a atenção do marido em público, ficar cortando o marido, ficar tesourando o marido em todo tempo, ficar querendo controlar o marido em todo tempo. Ei, ele é o teu cabeça, ele é o líder da casa. Uma mulher que não respeita o marido, ela não teme ao Senhor. Meu Deus. A mulher que teme ao Senhor respeita a autoridade do marido dentro de casa, sabe se colocar no seu lugar. Porque o temor do Senhor, uma das principais características do temor ao Senhor é o respeito à autoridade. E Ele é o cabeça. Ok? Ok. Pra gente, a gente quer ir fechando um pouco esse assunto. A gente precisa gastar mais tempo na nossa relação. O tempo hoje, eu não sei, você deve ter percebido, porque eu vejo, gente, nós estamos em maio. O ano começou, parece que foi ontem. Nós começamos quarentena esses dias e nós já estamos, o quê? Nossa igreja está aí na campanha de 50 dias, já vai acabar. Segunda-feira acaba. Gente, vocês têm noção tanto que os dias estão sendo abreviados, como a Bíblia está dizendo, né? E eu quero deixar isso com vocês. O tempo, ele está acelerado. Não é só a nossa vida, né? O tempo está acelerado. E é necessário nós investirmos tempo no casamento. O que é investir tempo no casamento? Investir tempo em sorrir mais, em gastar tempo se divertindo mais, pegando mais leve em casa. Gente, a vida já é tão dura. Já viu aqueles filmes onde a pessoa descobre uma doença terminal e o médico dá um prazo de vida para aquela pessoa e ela tenta viver tudo aquilo que ela não viveu uma vida inteira? A gente fica esperando receber uma notícia trágica para a gente tentar viver o que a gente nunca viveu. Gente, a oportunidade do casamento, ela é para hoje. O que acontece? A gente gasta toda a nossa energia brigando, se irritando, trabalhando excessivamente, cuidando da vida alheia, de tudo que está ao nosso redor. E a gente esquece de viver a coisa melhor no casamento, que é um ao outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, ainda brincando, alguém falou isso para mim. A gente até viu num vídeo aí falando que casamento é igual a piscina gelada, né? Quem pula dentro da piscina, tá lá assim, né? Aí você pergunta, a água tá gelada? Ele fala, não, pode pular, mas tá lá quase congelando, né? E aquela coisa, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Eu ouvi essa brincadeira a respeito do casamento. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Casamento, ele é bom. Casamento, ele é importantíssimo na nossa vida. O companheirismo, ter alguém para você dividir a vida. Ter alguém para você amar e chamar de seu. Alguém para você, sabe, desfrutar. Nossa, para com isso, essa cara. Fala mais. Ter alguém para você desfrutar os dias bons e os dias ruins. Sabe, tem dia que é ele que tá mal, eu seguro a onda. Tem dia que eu tô estressada e ele já sabe que ele tem que me ajudar. Então, isso é casamento, é uma vida a dois, constituir uma família, sabe, amar a Deus, servir a Deus juntos. Gente, é por isso que nós casamos, é por isso que nós constituímos família. E é por isso que vale a pena todos os dias. É uma decisão contínua de estar casado. Sabe, nós vamos fazer 22 anos.
E teve momentos difíceis e nós tomamos a decisão de permanecer, não porque era bonito, mas porque vale a pena. Para mim o casamento vale a pena, né? É importante isso. Então por isso que nós insistimos. Então olha, gaste tempo sorrindo mais. Eu acho que nós temos que ter menos dramas no casamento, menos lágrimas, menos tristeza, menos irritação e mais alegrias. Sabe? Mais momentos divertidos, precisamos ter mais leveza no casamento, precisamos dar apoio um ao outro, sabe? E precisamos da ação do Espírito Santo. Eu acho que precisa de mais Bíblia no casamento, eu acho que princípios bíblicos, né, Marcela? Remata com isso. É o que eu tenho falado dos frutos do Espírito Santo, né? Mas para a gente encerrar aqui, eu queria só ler essa frase aqui com vocês, ó. Seja realista. Ser compatível não significa ser igual. Então não conclua que seu casamento foi um erro só porque algumas diferenças se tornaram evidentes. Quantas e quantas pessoas estão hoje totalmente descontentes dentro de um casamento, pesarosas, com um pensamento constante: o que eu fui fazer? Por que eu escolhi essa pessoa? Por que eu escolhi essa pessoa? Eu escolhi errado, escolhi, acabei escolhendo errado. Ei, não tem ninguém que escolhe certo por esse ponto de vista. Não tem ninguém que escolhe certo. Sabe por quê? Porque se você largar desse, o próximo pode não ter esses problemas, vão ter outros. E o terceiro, o quarto, o quinto, eu conheço pessoas que estão no quinto, no sexto casamento e não estão felizes. Por quê? O problema está aqui dentro. A questão é a hora que aparecem as diferenças, nós estarmos dispostos. Ei, o casal, gente, o casal precisa tomar uma decisão de querer viver bem. Não só de estar juntos, não só de ficar juntos, mas querer ficar bem, viver bem. Viu? Não é só uma decisão de, não, eu decidi ficar casado, estou casado, fica casado, como se fosse uma tortura, não. Eu decidi ficar casado e viver bem com essa pessoa. Isso é uma decisão, ok, gente? Tome essa decisão de viver bem. Eu e a Carol, nós tomamos essa decisão de vivermos bem. Nós temos problemas? Temos, muitos, constante, divergência de pensamento. Parece que é dois estranhos na mesma casa, às vezes. Parece que não é essa pessoa que eu me casei, né? Porque as diferenças, elas vão, a personalidade da pessoa vai se evoluindo, né? A coisa vai se agravando cada vez mais. Eu olho assim e penso, meu Deus, cadê aquela mulher que eu casei? Está aqui aquela mulher que eu casei. Ela mudou, ela evoluiu, mas é a mesma, viu? É a mesma que eu me apaixonei e eu decidi viver bem com essa mulher. Isso mesmo. Amém? Amém. Seja realista, viu? Nós vamos agora, esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai postar ele no YouTube depois. Algumas pessoas no decorrer do dia entraram, me chamaram e falaram assim, não vai estar no YouTube porque eu estudo, eu não vou poder assistir e tal. Mas a gente vai postar lá no canal da igreja, lá, que é o Missionados em Célula. Não garanto hoje, amanhã. E aí a gente vai abrir agora para as perguntas, tá? Se alguém já fez, eu vou perguntar à minha produção maravilhosa. Ninguém fez, produção, ela tá fazendo assim para mim que não, ó. Ninguém tem uma perguntinha? Então eu vou deixar, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem perguntar pra gente, talvez é uma dúvida sua, uma dúvida de discipulado, uma dúvida, nós vamos abrir aí. Eu sei que o Luciano tá dando trabalho aqui, eu vi mais ou menos, né? Que ele tá arrumando briga com a Bíblia, totalmente enlouquecido, né, Luciano? Mas estamos aí, né? O que está acontecendo? Eu não sei, ele ficou doido, eu acho que ele fica muito com os adolescentes, né? Aí agora ele tá no momento de casais e ele tá empolgado. Deixa a Bíblia pegar ele, deixa. Decida ser feliz. Não, Luciana, a receita do espumoso eu já postei, já tá lá no Instagram e deu um monte de gente viu? Ó lá. Gente, os solteiros, aí deixa eu instigá-los um pouquinho. Os solteiros,
tem dois extremos nos solteiros, né? Os solteiros é o seguinte, é ele não ter filtro nenhum, não ter critério nenhum, sair atrás de todo mundo, independente, às vezes tá namorando, tá numa relação que você tá vendo que não dá certo, e é tempo ainda de esperar, né? E ele tá insistindo. Eu quero dizer para você, ouça teus pais, ouça os discipuladores, tá? Às vezes tem sinais claríssimos que dá tempo ainda, dá tempo. Que é o quê? É uma questão assim, de que não tem nada a ver um com o outro, não tem afinidades, não tem interesses, tá? Então, cuidado, ainda é tempo. E ao mesmo tempo, solteiros, ele tem uma outra, vai para o outro extremo. Ninguém serve, porque ele não está disposto a conviver com as falhas do outro. E aí nós voltamos no que nós falamos. Não tem ninguém que é perfeito. E aí é o seguinte, vamos ser mais diretos, né? Vamos falar para o nosso público aqui. Eu vejo aqui no nosso meio, caminhei aqui com os jovens aqui um bom tempo, esses dois grupos que a Carol falou. Tem uns que vão aí indo de supetão e já vai embarcando e sem procurar saber direito, né, quem é, como que é a pessoa. E outros, por sua vez, ficam com tanto medo de entrar num relacionamento, não dar certo, que acabam ficando sozinhos durante muito tempo, né? Então, esteja disposto, só peça a Deus, não mistifique a coisa achando que Deus vai mandar uma pessoa, Deus vai mandar o varão, Deus vai mandar a varoa. Ei, não é Deus que vai mandar, é você que vai escolher, ele vai respeitar a tua escolha, viu? Então peça a Ele sabedoria para escolher, e olha ao seu redor, a pessoa está aí às vezes do teu lado, viu? Facilita a aproximação, ok? Ok. Tem uma pergunta, né, Lai? Fala aí. O que fazer no relacionamento quando tem agressão? A primeira, o Lucas Marcosen que fez. Ele tá querendo arrumar intriga, mas tudo bem. Maria da Penha. Maria da Penha. Já responderam que agressão. Se agressão, vamos lá, porque existe agressão Física e verbal. Física e verbal. A agressão verbal, ela também fere, isso precisa, por quê? Isso precisa acabar. Uma, porque ela é pecado. Os pais agredirem verbalmente os filhos, marido agredir a esposa agredir o marido verbalmente é pecado, está na Bíblia, né? Foge a todos os frutos do Espírito, não entra em nenhum lá de Gálatas 5, ok? E sem falar que entra em outro, fere com respeito, fere com a questão, né, da tua boca não saia nada torpe, né? Tem uma série, então vai ferindo alguns princípios bíblicos. Agressão física é lei Maria da Penha, ninguém é conivente a isso, seja ela, né? Existem, as autoridades foram colocadas para isso. A esposa precisa de ajuda. De ajuda, né? E apoio, e ela sabe que tem o apoio, né, das pessoas ao redor. Para poder fazer os trâmites corretos, ir mesmo na delegacia, da parte, né? Ou então, se ela está sofrendo agressões, ela não vai largar dele, mas ela tem que deixar ele sozinho lá um tempo e com certeza ele vai sentir, vai pedir para ela voltar, e ela tem que impor as condições para voltar. Então é isso aí. A Gevile, eu vi que ela falou uma questão legal, essa coisa de reservar tempo para o casal. Gente, é muito difícil isso. Gente, reservar tempo para o casal sozinho, sem filho, sem... Não é uma tarefa. Não é uma tarefa, gente, parece que não. Vocês casados que ainda não têm filhos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Aproveite esse tempo, porque depois fica muito difícil. Aproveite para amadurecer. Exato. É impossível? Não, não é impossível. Mas exige um esforço. De agenda, do apoio da família para ficar com os filhos, né? Às vezes, se a criança é pequena, depende de um avô, de uma avó, tia, e ambos precisam se empenhar nisso, porque às vezes o homem quer, né, ter um momento, sair com a esposa, ter um momento dos dois, e a mulher não faz por onde, não se programa para isso. Às vezes a mulher quer, o homem não faz por onde, não dá bola, né, não dá atenção adequada. Ambos precisam se empenhar para ter o seu momento. Exato. E uma coisa até que
acho que foi a Selma que falou aqui, existe um tipo de agressão também que ela fere muito, a gente usa o termo agressão emocional, que é o quê? É você isolar a outra pessoa que convive com você. Por exemplo, eu tenho que estar casado, né? Lá na igreja falaram que a gente tem, não vou largar. Mas você começa a isolar, a ignorar, a ficar totalmente indiferente ao outro. Isso fere, isso machuca. E isso também não é bíblico. Porque a Bíblia fala que a gente, né, os mandamentos resumem amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E se você é diferente ao próximo mais próximo, que é o seu cônjuge, seja o esposo ou a esposa, você está ferindo um mandamento muito sério na sua vida cristã, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E qual é o próximo mais próximo de você? Qual é o meu próximo mais próximo? Está aqui, a Carol, né? Agora, se eu sou indiferente a ela, eu vivo dentro do lar como se ela não existisse, né? Isso está muito errado. Aí entra dentro das birrinhas que nós falamos, das pirracinhas, das birrinhas. Isso é infantil, né? Tratar o outro com indiferença, como se não existisse dentro do lar. E às vezes, antes tem mais uma pergunta, mas às vezes, gente, essa questão dos casais que ainda não têm filhos, aproveitar muito, viajar, curtir, passar a noite, né, em festa, com amigos, enfim, aproveitar este tempo, porque depois é uma outra fase da vida. E é importante porque às vezes as mães, é muito comum as mães, ou às vezes alguns pais, eu já vi casais que são os pais, o que eles fazem? Tem os filhos, a Sandra até falou, os filhos tumultuam um pouquinho, né, Sandra? Mas o que acontece? Aí um dos pais, né, seja o pai ou a mãe, coloca os filhos na frente do cônjuge, acima do cônjuge. É como se existissem só os filhos, a prioridade são só os filhos, e o outro é o que sobrar, e se sobrar alguma coisa, né? Então, tem que haver, porque engraçado falar se é só mãe que faz isso, não, eu já vi pais também, que colocam os filhos em primeiro lugar e a mulher fica de lado. Então, assim, isso é importante, vocês precisam gastar tempo um com o outro, senão essa relação não dá certo. E aí a gente vai ouvir as falas que a gente ouviu aí semana passada, essa semana. Olha, nós continuamos, né, os casais se divorciando e dizendo assim, olha, a gente se ama, mas nosso amor agora é de outro jeito. A gente se respeita, se cuida, mas não é mais casado. Ou então a gente vai dando as desculpas, desgastou a relação, o amor acabou. Gente, se o amor acabou, a fonte de amor é Jesus. Se você aí, eu não amo, não é porque a fonte, você está faltando de ir buscar na fonte, que a fonte de todo o amor emana de Jesus. E amar não é um sentimento, né? Amar é uma decisão. Exato. Tem mais pergunta aí? O Luciano pediu para comentar a respeito de cortar o cordão umbilical dos casais novos, mais novos. Vocês comentarem a respeito. E tem uma pergunta muito inteligente aqui do Bruno. Achei bacana. Tá, vamos falar essa do... O que acontece? E não é só casais novos não, viu? Até citaram casais novos. Os pais. Sim. Eu conheço casais até de muitos anos que nunca se desligaram. A filha nunca se desligou da casa dos pais. O filho não se desligou da mamãe, né? Você já viu aqueles famosos filhos criados, né? A mamãe que lavava a roupa e dava a roupa, né? A roupa bonita, passadinha, ia tomar banho, já punha a roupa na cama ali pro filho, né? A filha que nunca lavou um prato porque a mãe fazia tudo. E aí casa, esse casal, né, vai entrar no casamento e a vida, e eles não cortam esse cordão umbilical. Às vezes a vida financeira ainda é sustentada pelo pai de um ou pai de outro, os pais de um ou os pais de outros. Gente, honrar pai e mãe é um mandamento bíblico, honra. Codependência, nós vamos mandar tudo por 30 semanas. Codependência, a gente precisa de ajuda para se libertar, para a gente vencer.
codependência financeira dos pais, codependência, né, emocional, eu tenho um problema, vem a família, às vezes ainda tem algumas situações que não é só pai e mãe, às vezes é os parentes tudo, é pai, mãe, irmão, primo, tio, cachorro, papagaio, todo mundo palpita na vida daquele novo casal. E às vezes isso não fica só, né, isso perdura por muito tempo. Gente, isso tem que romper. Casou, deixou pai e mãe e tornar-se uma só carne, uma nova família. Vamos ver a do Bruno aí. Vamos lá, fala aí. A do Bruno é se tornar maduro é uma questão de decisão ou de tempo? As duas coisas. Explica aí. As duas coisas. Eu acho que tem que ser tomada uma decisão. A maturidade, ela é um processo. É um processo. Só que se eu não tomar uma decisão, e essa decisão ela não é uma decisão só, uma decisão para sempre, não. Tem áreas que eu preciso ir tomando decisão de amadurecer naquela área. Se tem uma questão que está gerando choque entre o casal, por exemplo, vamos colocar aqui, ciúmes. A esposa é muito ciumenta, o marido não pode olhar do lado. E o marido não está dando motivo para isso e a mulher está cheia de caraminhola na cabeça. O que a mulher tem que fazer? Por parte da mulher, né? Ela tem que tomar uma decisão nessa área. Eu vou amadurecer, eu vou parar com isso. Chega, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou orar, eu vou buscar em Deus uma confiança no meu marido, uma confiança em mim mesmo, porque se eu estou com ciúmes, o problema está em mim mesmo. Essa é uma área que eu estou falando. Agora, se a questão é financeira, né? O homem não sabe administrar o dinheiro direito, a mulher tem que ficar em cima, tem que ficar cobrando, tem que ficar falando. O que o homem tem que chegar à conclusão? Não, chega. Não é possível que a minha mulher tenha que ficar a vida inteira me chamando a atenção nisso, sofrendo com isso comigo. Eu vou tomar uma decisão de ser maduro na área financeira. E aí por diante. É um processo, é uma decisão e um processo. E o processo, a decisão, é a partir do momento que eu decido que eu vou mudar, que eu quero, que eu preciso de mudança. E o processo, ele envolve algumas coisas. Porque a pessoa chega até no ponto da decisão em amadurecer, mas ela não busca o processo. O que é buscar o processo? Eu tenho uma dificuldade na minha vida financeira, igual ele citou. Eu sou homem, eu sou meu e eu tenho uma mulher que gasta demais, eu sou um homem descontrolado nas minhas contas e eu tenho essa dificuldade. Eu tomei a decisão, meu esposo, nós conversamos, tomei a decisão. Mas como que eu vou desenvolver isso? Como que vai acontecer o processo? Eu preciso pedir ajuda ou do meu discipulador, ou do meu líder de célula, ou do meu pastor. Eu preciso de alguém da área da finanças exatamente, alguém da área da finanças para me instruir. Eu preciso ler um livro. Aquele assunto que você está com dificuldade, você sente que precisa de maturidade, você tem que buscar ouvir palestras, ouvir pregadores sobre aquele assunto, ler livros sobre aquele assunto. É específico, é algo seu, você entrou num processo de maturidade naquela área. E depois dessa área, vai surgir outra. E é importante que entenda isso, essa questão da maturidade. Quando você fala que alguém é maduro ou não é. O que acontece? Por exemplo, pode existir, vou dar um exemplo. Um homem, ele é um homem trabalhador, responsável, paga as contas. Ele é maduro nessa área. Mas talvez ele é imaturo emocionalmente. Ele é inseguro, ele não se sente amado, ele não se sente aceito, ele se sente rejeitado. Então, emocionalmente, ele ainda, é isso que o Marcelo está falando, emocionalmente ele ainda é imaturo. Às vezes é o inverso, às vezes ele é um homem maduro e nos relacionamentos se relaciona bem, convive bem com as pessoas, mas ele não é uma pessoa de compromisso, que cumpre horários, um bom trabalhador, uma pessoa que, um bom empresário, que honra os seus compromissos, que fala a verdade, Então, assim, cada um de nós temos áreas que nós já desenvolvemos mais a maturidade e outras áreas não. O mal é que a gente pega, às vezes,
a parte que nós somos bons, que nós já somos maduros, e a gente fica baseado somente naquilo, Achando que não tem que melhorar. achando que não precisa melhorar mais, e tem uma gama de coisas aí para trás que precisa ser melhorada, né? Bem? Temos mais duas aqui que Vai eu lá. consegui me atentar. Uma é para vocês falarem sobre a importância do marido nas tarefas de casa, o quanto isso ajuda, que é o serviço de casa é muito ingrato. Essa você responde. E a outra é da Nayara, como saber que é a hora certa para ter filho. Uau! Qual que é a primeira pergunta? Falar sobre a importância do marido nas tarefas de casa, o quanto isso ajuda muito. Que é um serviço de casa é muito ingrato. Isso, as mulheres em geral. Mas é um homem que perguntou, tá? Foi o Eduardo que perguntou. Foi o Eduardo, meu irmão. Não, geralmente quem faz, né? Às vezes tem várias casas que o homem acaba fazendo mais serviço de casa do que a mulher, mas geralmente a mulher se sente muito solitária, a mulher se sente muito sozinha, né? Nessas tarefas de casa. Então o homem, eu falei isso da outra vez, né? O homem ele chega cansado, chega com a cabeça cheia, né? Ele não tem disposição para aquilo, mas é necessário encontrar disposição. Nem sempre você vai conseguir, mas sempre que conseguir, se disponha em ajudar. Se encosta no fogão, ajuda a fazer uma janta, ajuda a fritar uma carne, ajuda a temperar uma salada, cortar, lavar uma louça, né? Lavar um quintal, entendeu? Se disponha a ajudar, ok? Seja o homem ou a mulher, sempre olhe o outro com um olhar de servo. Procura ser servo, esteja disposto a servir. E eu acho importante, ainda dentro disso, por exemplo, eu lembro quando eu tinha os meninos pequenos, porque eu tive filhos muito longe um do outro, então eu vivi muito intenso os dois momentos. E era muito interessante, porque eu sempre trabalhei, eu e o Marcelo também, e aí nós dois chegávamos, tínhamos, né, um filho, depois dois, e a vida, a casa, janta, tudo, né? E uma coisa que eu achei muito bacana do Marcelo comigo, por exemplo, ele nunca foi muito habilidoso com, né, varrer casa, essas coisas, mas era automático, ele podia chegar cansado, como eu também chegava, ele juntava. E olha que meus meninos, quando pequenos, né, eu sempre falo isso, eram muito chorões, dava muito trabalho, não dormia à noite. E o Marcelo era automático, ele pegava, tinha a Isabela, por exemplo, que foi um período mais difícil, maior, assim, né, o Calvin passou mais rápido, e o Marcelo sumia com a Isabela. Então esse tempo que ele sumia, era o tempo que eu corria, fazia janta, punha roupa para lavar, sabe, punha a casa em ordem, e ele sabia. E aí eu lembro que ele saía assim na rua e ele passava na porta e dava uma olhada assim para ver que pé que tava o serviço. Então ele só entrava. E aí ela queria entrar, falou, não, ainda não. Ele só entrava quando ele via que eu já estava, porque senão a criança quer a mãe, né? Geralmente tende muito a querer a mãe. Então, assim, são meios que você pode achar de ajudar um ao outro, entendeu? Existem meios, né? Não é tudo... cada um acha o seu jeito, mas tem que ter essa disposição, tem que estar disposto a essa convivência. A outra pergunta é muito bacana, saber a hora certa. A hora certa é assim, se a gente for fazer tudo formatado, o que é formatado? A casa comprada, o enxoval pronto, né, todo convênio em dia, tudo bonitinho, redondinho, né? Pode ser que a gente ache que isso é a hora certa, mas eu sempre oro pelo seguinte: a gente não pode ser inconsequente, às vezes está desempregado, às vezes, né, e não tenho o que fazer e vou arrumar um filho, ou então, outra coisa, a relação está em crise, vou arrumar um filho porque vai tampar o buraco da crise. Não faça isso, o filho não veio para tampar buraco de crise, tá? Então, qual é a hora certa? Uma hora que Deus começa a colocar no seu coração. Deus sempre dá um start no casal. Deus sempre começa, quando um começa a falar, o outro também, quando os dois começam a se engraçar,
quando vocês como casal começa a olhar pra criança e ficar meio besta, assim, ai, que bonitinho, cuti-cuti. Começa a arrumar cachorro, Gato, papagaio. E na realidade é muito claro, se vocês prestarem atenção, é muito claro o oposto, você descobriu o oposto. Não a hora que é, mas a hora que ainda não é. A hora que ainda não é, ela é muito clara, ela é muito nítida, você vê, Os não estão você prontos, vê né? claramente que não é a hora. Então a hora que você começa a questionar se é a hora ou não, é porque praticamente já está chegando. E eu quero dar eu vou fazer eu vou só arrematar isso. A hora certa, às vezes você fala assim, eu engravidei sem uma programação, que é o que eu tô falando, formatadinho, né? A caixinha formatada, né? A pessoa foi no médico 1 ano, começou a parar de tomar remédio. Isso é o formatado, é o programado. Mas às vezes, gente, acontece. E eu quero dizer pra você, era a hora certa. A hora de Gente, Deus. era a hora de Deus pra sua vida, é a hora às vezes não estava no melhor momento, mas Mesmo glória a no terceiro, Deus. quarto, é a hora de Deus. Ainda é muito animado. Deus deu uma abundância, né, na vida de cada um. Gente, fique em paz. Se Deus permitiu, vai ser bênção. Você vai criar, vai ser a melhor Deus coisa na vai dar sua condição. vida. Vai ser a melhor coisa na sua vida, porque os filhos são bênçãos. A gente é uma coisa antes do filho e outra depois, né? Então é maravilhoso, ok? Eu acho que já derrubam nossa live. Ou vocês arrematam agora uma última. Tem uma última da Samela, Porque que senão vai é derrubar pra a pastora gente. Carol. O que fazer... Ah. Peraí, deixa eu pegar aqui. Como fazer para afastar a ira do diálogo e tornar a conversa um instrumento de cura? Uau! Nossa, tem umas perguntas, né? Ficaram meio tímidos, né? Olha, a ira, ela é um problema muito sério. 30 semanas também. Pastora Denise, tô fazendo uma propaganda. A ira, ela tá demonstrando uma coisa. Vou falar rapidinho aqui por causa do nosso tempo. A ira, ela tá sinalizando que você, seja o homem ou seja a mulher, está com sérios problemas. A ira não é temperamento, a ira não é personalidade, a explosão de ira não é uma coisa assim, porque a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Então quer dizer, essa ira que a Bíblia está falando é aquela acidental. Foi alguma coisa que assim te pegou totalmente, né, desprevenido, uma coisa assim, e você rapidamente que quer não pecar. Você não xingou, você não ofendeu, você não usou as fraquezas do outro, tá? Porque se você usou a fraqueza do outro, você usou o que você sabe daquela pessoa, se você ofendeu, xingou, você já pecou. Então, no argumento bíblico, você já tem que pedir perdão a Deus e a quem você ofendeu. A ira constante é sinal que tem problema. Ou é falta de perdão com a pessoa, ou, vou falar, maridos que têm explosões de ira, sabe com quem? Constantemente, com quem que deve ser o problema? 95% com seus pais. Às vezes o problema está lá atrás. O problema está em relacionamentos anteriores. Então, a pessoa que ela vive na explosão da ira, ela precisa de ajuda. E nós estamos aqui para ajudar você, meu irmão, minha irmã. Então, como resolver isso? Primeiro, a pessoa que vive em constante ira, ela precisa de ajuda para ela. Porque senão ela vai descontar no cônjuge. O diálogo, ele só vai ser cura se nós não tivermos uma ação. Aqui, ó, joelho, mostra aqui, ó. Joelho com joelho, olho no olho. Transparência, sem acusação. Falar a verdade. Falar a verdade, ser transparente. Só assim o diálogo se torna cura, senão ela é um excesso de explosões de ira. Se o homem não tem condições de ouvir a mulher sem irar, procure ajuda. A mulher, se você não tem condição de ouvir o esposo sem irar, procure ajuda. E pais, né? Só vocês que já têm filhos.
Gente, a coisa mais difícil é você ter um pai. Lembra se você teve um pai ou uma mãe assim, que você não podia falar? Então o que você fazia? Você tinha medo de contar todas as artes, porque ia vir uma explosão de ira. Então imagina você convivendo com um marido e com uma mulher assim, né? Esqueci. Então, gente, ó, juízo aí, peço ajuda. Lembrei. Temos 1 minuto e 50 segundos Então, vamos restantes. lá, Vai vamos cair a encerrar. live. Gente, se vocês não estão dando conta de conversar sem se irar e brigar, procure ajuda. Uma terceira pessoa junto resolve Um isso. facilitador. Ok? Ó, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E o mês que vem nós estaremos aí de volta. Em nome de Jesus. Um abraço, beijo Um abração, no coração Deus abençoe. aí, viu? Logo, logo estaremos juntos.